O versículo de número 26 da nossa meditação nessa noite é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que com certeza Deus falará aos nossos corações. Que diz assim o texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e no versículo de número 26. E a fama percorreu por toda a vizinhança naquela terra. E aquela fama, ou aquela notícia, se espalhou por toda aquela terra. Eu queria nessa noite, no nome de Jesus, dizer que a Bíblia, ela nos revela acerca da palavra do Senhor, acerca de uma história bíblica, de um acontecimento, de um dos momentos que Jesus, no seu ministério, teve a oportunidade de poder vivenciar no seu ministério, onde Jesus tinha a responsabilidade de poder estar caminhando, cumprindo o seu ministério, pregando a palavra, anunciando o reino dos céus. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de número 26, é o último versículo de uma história onde Jesus foi realizar um milagre e, na verdade, foi convidado aí na casa de uma pessoa e na sua caminhada ele consegue resolver duas situações. A Bíblia é clara em revelar que no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e no versículo de número 26, uma história onde a Bíblia diz que Jesus estava indo, cumprindo o seu ministério em direção à trajetória a qual Deus havia lhe concedido, ou lhe dado a oportunidade de exercer uma chamada, no momento em que Jesus vai caminhando em direção a um dos momentos tão maravilhosos na Bíblia, qual a Bíblia diz que um homem chamado Jairo, o homem que era príncipe da sinagoga, se aproxima perante Jesus e se prostra aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, a minha filha está morrendo, vá até a minha casa para resolver, para curar ela daquele mal, para resolver o seu problema. E a Bíblia diz que, na verdade, esta notícia que se espalhou por toda aquela vizinhança, na verdade, no final desses textos bíblicos, ou no final dessa história, está revelando que, na verdade, uma pessoa tão importante como Jairo, uma pessoa que era príncipe da sinagoga, uma pessoa que tinha uma função muito importante em Israel, se dobra perante um homem que estava de uma maneira simples, pregando um evangelho de paz, um evangelho de cura, um evangelho de milagre. E este homem tão importante para a sociedade, agora se curva perante a um homem tão simples, levando uma palavra de paz, uma palavra de libertação. Então, na verdade, a primeira notícia que se espalhou foi que, na verdade, Jesus, existia alguém mais importante que Jairo. Existia alguém que deveria ser reverenciado, mais importante do que um homem que na sociedade se colocava como importante. Ou seja, eu quero dizer nesta noite que, na verdade, por maior que seja o homem, o Senhor é maior do que o homem. Maior como, quem sabe você possa não entender o sentido desta palavra, que na verdade uma pessoa tão importante como Jairo se curva perante o Senhor reverenciando, significando que na verdade Jesus era maior do que Jairo. Eu olho pelas redes sociais, eu olho pelas entrevistas, eu olho pelas notícias que a mídia transmite, e uma das coisas que me chamou a atenção é que isso está nas redes sociais, que uma mãe disse para uma filha, quando estava se preparando para ir para uma festa, e a filha de uma idade muito nova, querendo usufruir da vida que o mundo oferece, e a mãe olhando para sua filha, se arrumando, se preparando para ir para uma festa, a mãe virou para a filha e disse: minha filha, vai com Deus, minha filha. E esta filha olha para a mãe junto com os amigos eufóricos e contentes, porque iam se divertir numa farra, disse para a mãe: mãe, só se Deus for no porta-mala, porque o carro está cheio. E nós deparamos com esta notícia, a qual logo em seguida houve-se um acidente com este carro, onde algumas pessoas dentro deste carro morreram. Simplesmente o porta-mala daquele carro ficou intacto, nenhuma coisa aconteceu naquele porta-mala, e até mesmo algumas coisas que tinha nesse porta-mala não foi mexido. E a mãe, quando chega perante o carro onde estava a sua filha,
disseram que nem Deus o afundava. E qual foi o final do Titanic? Afundou perante as águas geladas. O que eu quero dizer nesta noite, que Deus ele é soberano, que Deus ele é eterno, e que não podemos deixar de acreditar ou reverenciar que o homem não tem outro caminho a não ser Deus. Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu queria dizer nesta noite para a sua vida, para o seu coração: existe alguém maior do que você, existe alguém maior do que as suas vontades, existe alguém maior do que os seus sonhos, do que os seus projetos. É o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E naquele texto bíblico eu me deparo com uma situação tão crítica, aonde Jairo, uma pessoa tão importante, Jairo, uma pessoa tão importante perante uma sociedade, se depara diante de uma circunstância complicada. Aí eu me chego a entender que para passar por problemas, para enfrentar dificuldades, para passar por lutas e dificuldades, não importa a classe social, não importa a situação financeira, porque pobre passa luta, mas rico também enfrenta problemas. Como a Bíblia diz que uma mulher rica, a sunamita, ela tinha riqueza, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo que o homem poderia querer, mas ela não tinha filhos. E um dia ela se deparou com um profeta que havia profetizado para ela que aquilo que ela necessitava iria acontecer. O que eu quero te dizer nesta noite, que você tem a oportunidade de ouvir a palavra nos eventos evangélicos, você tem a oportunidade de ouvir a palavra nas igrejas evangélicas, você tem a oportunidade de ouvir a palavra nas redes de comunicações, na mídia. Porém, eu quero te dizer que não existe outro caminho a não ser Deus, não existe outra solução para a tua vida a que não seja Deus. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem a resposta para o teu problema, Jesus tem a resposta para a tua situação. E a Bíblia diz que Jairo, um homem tão importante para a sociedade, se depara diante de uma circunstância. A sua filha estava morrendo, a sua filha estava morrendo. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai em direção a Jesus, se curva perante Jesus e roga para Jesus: Senhor, vai até a minha casa, vai até a minha casa, mudar a minha situação, vai até a minha casa resolver o meu problema. Eu quero te dizer nesta noite: se humilhe perante ao Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Deus deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero te dizer nesta noite: aquele homem foi até Jesus e se humilhou, e a resposta foi um milagre. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma libertação na tua casa, se você precisa de uma cura interior, se você precisa de um milagre para a sua família, se humilhe perante os pés de Jesus, venha se curvar perante a Ele, porque Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a sua história. E Jesus, ao ouvir Jairo, se levantou para ir em direção à sua casa. E a Bíblia diz que Jesus vai em direção à casa de Jairo. E o que estava acontecendo no meio da caminhada? Uma mulher de fluxo de sangue, 12 anos com problema, 12 anos passando por enfermidade. E quando ela se depara diante de tantas resistências, de tanto dinheiro que gastara com remédio e nada poderia fazer para a sua vida, ela resolveu enfrentar a multidão, tocar em Jesus e ser curado. E Jesus chega na casa de Jairo. E qual era o problema da filha de Jairo, pastor? O problema é que aquela filha daquele homem acaba de morrer, acaba de ser cometida da morte. E um dos homens disseram para Jairo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Mas Jesus foi até a casa de Jairo. Sabe por quê? Porque a notícia que se espalhou, que aonde Jesus chega, até a morte tem que dar lugar para a vida, que até a morte tem que dar lugar para a vida. E a notícia que vai se espalhar na sua vizinhança, a notícia que vai se espalhar na sua vida, a notícia que vai se espalhar na sua casa, é que Jesus chegou para mudar a história da sua vida, que Jesus chegou para mudar a história da sua vida. Você que é drogado, você que vive na prostituição, você que não tem mais esperança de vida, Jesus pode mudar
pessoa especial para o reino dele. E sabe qual é a notícia que vai se espalhar? É que o milagre vai acontecer nessa ilha bela, pastor Arnaldo, que o milagre vai acontecer nessa ilha, para a glória de Deus, vidas se convertendo, vidas sendo transformadas, e o nome do Senhor sendo glorificado. Quem acredita nisso, levanta sua mão para os céus nessa noite e adora a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E a palma louva ao Senhor nesta noite, pastor Arnaldo, em nome de Jesus.